aí o rei, o servo disse assim: não, eu não posso, porque vocês vão ficar fracos e não vão trabalhar da maneira que o rei precisa. Ele falou: olha, por favor, me dá, deixa eu fazer um teste. Faça um teste com a gente. Durante 10 dias a gente vai comer isso e os nossos amigos que estão lá, eles vão comer as coisas que eles gostam de comer. Que vocês, por exemplo, depois vocês comparam a gente com eles. Passaram os 10 dias e foi na hora de chegar para o rei. E quando chegou diante do rei, chegaram aqueles 5, os outros amigos que estavam comendo essa comida aqui, ruim, né? Essa comida é ruim, não é boa. E eles comeram essa comida boa. E aí eles falaram assim, chegaram diante do rei: o Daniel e seus amigos estavam bonitos, estavam corados, estavam bem alegres, e os outros estavam feios, com aquela cara branca, muito feio. O cabelo não estava brilhoso, estava muito triste, foda-se, não conseguia andar direito, estava muito esquisito. E aí o rei falou assim: uai, o que aconteceu? Que esses aí estão tão feios assim, e esses, os Daniel e seus amigos, estão tão bem. Aí o servo falou assim: é a alimentação deles. Eles comem coisas boas. Eles não quiseram comer aquela comida. E sabe outra coisa? Eles eram mais inteligentes. Eles souberam responder tudo certinho. O rei perguntou e eles responderam na hora, Daniel e seus amigos. E sabe o que a gente pode aprender com isso? Que a gente não precisa de comer essas coisas feias, essas coisas ruins aqui. Jesus, ele nos deu coisas saudáveis, frutas. Quem gosta de fruta aqui? Todo mundo come fruta, né? Isso mesmo. Então, agora, a gente sempre tem que comer, a gente tem que aprender a comer as coisas boas que Jesus nos deu. As frutas, as verduras e os alimentos gostosos. Agora, todo mundo vai ficar sentadinho e a tia vai dar a pastinha e a gente vai sentar lá do lado do papai e da mamãe. Né? Oh, quem não quer auxílio dar, seus cordeirinhos abriga, encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar esses meus cordeirinhos já. Vai buscar, para que os possa abençoar. Pelo deserto a padecer, pelas estradas a morrer, seus cordeirinhos vai buscar. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Eu vou cantar o hino para a honra e glória de Deus, Sob Suas Asas. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido, seu filho já sou. Descansarei sob suas asas.
asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Paz e alegria infinitas. Amém. Sob suas asas. O hino que Eloy nos trouxe neste momento fez e nos faz pensar sempre que o Senhor Deus sempre nos quer sob as asas dele, sob a proteção dele. Que textos bíblicos nós poderíamos mencionar que nos fazem pensar que estamos verdadeiramente ou que podemos estar verdadeiramente debaixo das asas do nosso Senhor? Por exemplo, o que nos diz o Salmo 34, versículo 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O que Deus disse a Josué, quando Moisés era morto, e quem sabe prevendo a fragilidade de Josué, Deus falou algo fantástico com Josué. Deus falou muita coisa, mas dentre elas Deus disse: ser forte e não faça o quê? Não te espantes, nem te desanimes, porque eu, que disse Deus, serei contigo por onde quer que andares ou fores.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, queridos, a Bíblia está repleta de passagens que fazem com que nós tenhamos a certeza de que o Senhor Deus quer que estejamos debaixo das asas dele. Ele deseja que eu e você tenhamos o pleno conhecimento que Ele nos quer ter ao redor, Ele quer nos proteger, Ele quer nos amparar. Agora, queridos, a proteção de Deus, o amparo de Deus, as bênçãos de Deus, o estar debaixo das asas dEle, não depende só dEle, depende da Clori, depende do David, depende do Túlio, depende do Márcio, da Luísa, depende de todos nós. Nesta manhã nós queremos meditar um pouquinho sobre estar e o não estar na atmosfera de Deus. O que implica estar na atmosfera de Deus? O que implica não estar na atmosfera de Deus? A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que estiveram, de pessoas que não estiveram, de pessoas que não estiveram e passaram a estar. Interessante. Isso serve como um estímulo para todos nós. E a consequência na vida de cada um desses, dos que estiveram, dos que não estiveram, dos que não estiveram e passaram a estar. Então vamos ver. Quem, por exemplo, não estava na atmosfera de Deus? Dentre as pessoas que nós podemos mencionar dentro da Bíblia Sagrada, Acã, podemos dizer que era um. Acã estava na atmosfera de Deus? Embora Acã estava onde? No povo de Deus, certo? Acã fazia parte do povo de Deus. Acã estava dentro do povo de Deus. Mas Acã se isolou da atmosfera de Deus. Será que é possível estar na igreja e fora do alcance de Deus? Será que é possível estar dentro da igreja e distante de Deus? Sem dúvida nenhuma, queridos. Eu e você podemos estar dentro da igreja e longe de Deus. Daí o conselho paulino, os que estão em pé, cuide para que não caiam. Nós encontramos a experiência de Acã, que estava no povo de Deus, porém longe de Deus, distante de Deus. E queridos, o que levou Acã a ficar distante de Deus? O que levou Acã a ficar distante de Deus? Acã esteve na presença, na atmosfera, porém preferiu sair da atmosfera de Deus, sair do povo de Deus. A desobediência, a desconsideração, o desejo próprio, a vontade própria. Por isso Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou. A nossa vontade, a vontade daqueles que estão na atmosfera de Deus, essa vontade está em plena harmonia com a vontade de Deus. Se a vontade minha não está em harmonia com a vontade de Deus, automaticamente eu estou me excluindo da presença e da atmosfera de Deus. E queridos, coisas tristes acontecem quando nós nos afastamos da atmosfera de Deus. No caso de Acã, nós sabemos o resultado triste. Acã escapou, preferiu ficar fora da atmosfera de Deus mediante a desobediência. Mesmo dentro do povo de Deus, ele estava fora da atmosfera de Deus. E recapitulando, Deus havia dado uma ordem: olha, meu povo, eu sou com vocês, eu estou com vocês, eu serei com vocês, como sempre estive. É a promessa de Deus. Foi no passado e continua sendo hoje. Vá a esta guerra, consuma todos os pertences dele, os animais, povos, todos, porque se fizeram meus inimigos quando atingiram vocês. Abrindo um parênteses, queridos. Algumas pessoas têm a concepção, algumas pessoas aí fora, têm uma concepção totalmente errada de Deus, né? Até na lição hoje houve um comentário, alguns pensam: Jesus é bonzinho e Deus o Pai é mau. Não, não, os dois são bons, os dois, não há divisão. Mas por que Deus, o passado, é tão
era tão assim, sanguinário, alguns dizem. Não é que Deus era sanguinário. Deus deu sempre oportunidade às pessoas. Porém, as pessoas e os povos, então, eram idólatras. Os amorreus, filisteus, jebuseus, todos eles. Eles não queriam a presença de Deus. Eles adoravam vários deuses. Faziam imagens, esculturas de vários animais. Tanto é que num período o próprio povo de Deus, Arão, né, influenciado pela tendência do povo, enquanto Moisés estava no monte recebendo as orientações de Deus, cedeu à tentação e fez um bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. E a gente sabe das agrado de Deus com relação a isso daí. Mas Deus agia porque o povo se colocava de forma inimiga e perseguia o próprio povo dele. Então Deus atuava como vai atuar no final de todas as coisas, queridos. Hoje, Cristo Jesus, até então, esse é um mistério, não é esse o nosso assunto desta manhã. Hoje, Cristo Jesus encontra-se intercedendo por todos nós. Naquele período não tinha um Jesus intercedendo ainda. Deus atuava, a ira de Deus era direta, por isso que você encontra na Bíblia e acha meio estranho, né? Hoje você transgride o sábado, não é morto, apedrejado. E queridos, por falar em transgredir o sábado, aqueles que estão na atmosfera de Deus devem cuidar para não transgredir o sábado. Cuidado, é Cristo Jesus quem salva, mas o sábado está dentro do contexto da salvação. Aqueles que me amam e me aceitam, guardam os meus mandamentos. Não estamos pregando salvação pelas obras, nem salvação por guarda de mandamentos. A guarda do mandamento é uma consequência da minha salvação em Cristo Jesus. Se eu não guardo os mandamentos, eu estou rejeitando a salvação que Cristo Jesus. Então, é muito interessante nós analisarmos isso que está aí. Naqueles dias, se alguém era apanhado, transgredindo o sábado, a Bíblia diz que era o quê? Excluído do povo e apedrejado. Naqueles dias, se alguém era apanhado em adultério, era o quê? Apedrejado. Hoje, pessoas são apanhadas em adultério. Hoje, pessoas transgridem o sábado. Não são apedrejadas. Mas, deixem-me falar uma coisa para vocês. A graça está estendida, mas ela terá um fim. O Deus do Novo Testamento não é diferente do Velho Testamento. A condenação, o juízo, a ira de Deus sobre o pecado será manifesto. Só que quando Cristo Jesus se manifestou na cruz do Calvário, ele se colocou como intercessor do povo. Agora existe uma mediação, existe uma salvação. E todos nós temos esse privilégio. Porém, não quer dizer que o transgressor de hoje, se ele não se arrepender, se ele vai ficar impune. Não, ele não ficará impune. Porque o juízo virá com certeza conforme a profecia apocalíptica. Não temos como fugir disso aí. Mas voltemos lá. Acã fugiu. Estava na atmosfera de Deus, mas permitiu sair mediante a desobediência. Deus disse: Acã, a ordem não foi para Acã, a ordem foi para todos. Olha, não façam isso, destruam, não peguem nada, eu não quero que vocês tragam nada do inimigo. Deixe tudo por lá. E vocês conhecem a história, só recapitulando. Acã foi, viu muita coisa interessante, viu uma capa ali, viu alguma coisa que lhe chamou a atenção. E o que Acã fez? Foi enrolando, né? Foi enrolando. Deixando com que, quem sabe, não sei se Josué estava nessa batalha, mas deixando que os soldados israelitas fossem saindo. Acã, vamos embora. Não, eu estou olhando aqui um pouquinho, que grande vitória Deus nos deu. Sem vergonha do Acã, incapaz de ter falado isso ainda. Né? Deus nos deu uma vitória tremenda. Não vai, eu já vou. É a mesma coisa que aqueles que estão hoje dentro da igreja, na atmosfera de Deus, que pensam tapear a Deus, e alguém chega: olha, vamos ao culto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não vai que depois eu vou. E espera o irmão sair, espera aquele que está com boa intenção, querendo o bem, e vai, quem sabe, para lugares que não deveria. Ou vai se envolver com coisas que não deveria se envolver. Estão na atmosfera, mas permitem com seus atos, com suas atitudes, automaticamente saírem da atmosfera de Deus. Acã estava, mas permitiu sair. Não, eu já vou. E quando, quem sabe, o último homem dobrou lá, não sei, desapareceu, Acã olhando na pontinha do pé, opa, não tem mais ninguém. Agora então eu vou fazer exatamente aquilo que Deus disse para que eu não fizesse. E pegou a capa, pegou isso, pegou aquilo, e veio tranquilo, quem sabe, embaixo da roupa. Naquela época as vestimentas eram grandes, ele deu um jeito, e entrou e colocou embaixo da sua tenda. Bem, queridos, a Bíblia diz o seguinte, em Gálatas capítulo 6. Deus não se deixa o quê? Zombar ou escarnecer. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Não tem jeito. O que você planta, você colhe.
mais dias ou menos dias. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta amor, a tendência é colher amor. Se você sair daqui e joga pedra no carro que passa na rua, a tendência é você ser morto ou ser preso. O que você colher é resultado da sua semeadura. O que eu colho é resultado da minha semeadura. E queridos, Acã fugiu da atmosfera de Deus. Foi apercebido, porque não consegue ocultar nada de Deus. A mentira tem perna curta, o pecado nos prende, mais cedo ou mais tarde ele vem, e não adianta se rebelar contra Deus, não adianta se rebelar contra a verdade, porque é Deus que está no centro. É Deus que se encontra conduzindo todas as coisas. Ele simplesmente diz assim: Eloi, eu tomo como testemunho os céus e a terra, que te propus o caminho da vida e o caminho da morte. Você é livre para escolher. Ele chega para Clori e fala: Clori, filha, este é o caminho, andai nele. Mas se a Clori resolve andar em um caminho diferente, problema dela. E ela vai ceifar os resultados, sem dúvida nenhuma. Assim, queridos, somos todos nós. Essa é a grande verdade. Você que está na atmosfera, ou você que um dia se colocou na atmosfera de Deus, por favor, não saia. É tão fácil sair da atmosfera de Deus, queridos. Quando nós esquecemos de Deus, quando nós esquecemos dos princípios de Deus, quando nós esquecemos do convite dEle, quando nós esquecemos de uma vida de oração, de uma vida de entrega, de uma vida de dedicação, automaticamente nós vamos fugindo. E queridos, parece que somos cegos, né? As coisas vão se intensificando e um ato puxa outro e sem menos nós estamos distantes. Acã sofreu, apedrejado, a família, todos. E Acã foi morto em consequência disso. Nós encontramos um homem que esteve na atmosfera de Deus por um período. Depois ele saiu da atmosfera de Deus e depois ele voltou à atmosfera de Deus. É longa a história desse homem, Davi. Davi estava na atmosfera de Deus, foi escolhido e ungido por Deus para ser rei, porém deixou a sensualidade tomar conta dos seus pensamentos, deixou, quem sabe, o seu machismo, deixou a sua própria vontade, deixou o pensamento, bem, é homem que é homem, não foge, homem que é homem não nega, e as consequências foram terríveis. E estava por um período, saiu, e lamentavelmente ele teve que padecer, ele teve que ver os resultados do seu pecado, de estar distante ou fora da atmosfera, para voltar novamente aos braços do Senhor. Quando ali Natã fez com que ele visse o seu erro e o seu pecado. Porém, queridos, aqui está um homem que nessa parte da vida, ele é um exemplo para todos nós. Nessa parte da vida posterior. Você e eu não temos o direito de pegar o exemplo de Davi e de Salomão para falar: eles tinham muitas mulheres, não tinha problema nenhum, isso acontecia no passado. Fuja desse pensamento. Algumas pessoas que têm adulterado nas igrejas hoje, por aí afora, nas igrejas evangélicas, é o seguinte: não, olha, não tem problema nenhum, porque Davi, olha o que Davi fez, e foi um homem segundo o coração de Deus. Por favor, não entre nessa. Fuja disso. Não pense, não vai por esse caminho que você está pecando contra Deus, está totalmente errado. Davi pagou um preço altíssimo. E se ele não se arrependesse a tempo, queridos, ele estava para ser queimado realmente. Mas Davi, quando se apresentou ali diante dele o profeta Natã, ele realmente teve um arrependimento profundo. O Salmo 51 descreve a angústia desse homem. Em consequência do pecado, o fruto do pecado foi morto, ele teve que enfrentar problemas na família, veio perseguição pelo um dos filhos, e uma série de coisas aconteceram. Quando nós andamos fora da atmosfera de Deus, nós colhemos resultados tremendos. Mas a Bíblia nos fala de alguém que não permitiu, em hipótese nenhuma, fugir da atmosfera de Deus. José. José teve tudo para andar fora da atmosfera de Deus, longe de Deus. Mas permaneceu o quê? Firme, fiel. Pagou um preço tremendo. Queridos, nós pagamos um preço para não andarmos fora da atmosfera de Deus. Sabe qual é o preço? Você é bobo. Você é quadrado. Você é fanático. Você é antiquado.
Todo mundo faz isso, por que você não faz? O preço para andar na atmosfera de Deus. Olha, esse negócio de sábado, todo mundo trabalha, deixa de ser bobo, rapaz. Pede lá, olha, pede o pastor lá licença para você fazer prova no sábado, para você trabalhar no sábado. Assim alguns dizem por aí. Você paga um preço tremendo. Para andar na atmosfera de Deus, você paga um preço quando alguém te chama para as boates da vida, para os pagodes da vida. E você, olha, eu não vou. Ah, você está perdendo tempo, amanhã a morte vai te alcançar e você não aproveitou essa vida. Nós ouvimos isso por aí fora, queridos. Ah, você não faz nada extra, você não tem um relacionamento fora do seu matrimônio? Você é bobo demais. Você sabe o que seu marido está fazendo agora? Você sabe o que sua mulher está fazendo agora? De repente está lá num relacionamento extraconjugal e você sendo fiel e bonzinho para ele ou para ela. Andar na atmosfera de Deus, queridos, paga um preço. Felizes, porém, são aqueles que andam na atmosfera de Deus. Porque no final, nós veremos o resultado. No final, nós veremos a consequência. Jesus Cristo simplesmente disse, deixa os dois crescerem juntos. Deixa os dois andarem juntos. Tanto bons quanto maus. Quanto aqueles que estão e não estão na atmosfera de Deus. Tanto trigo quanto joio. Deixa-os, não se preocupe. Porque vai chegar o dia em que o trigo será recolhido no celeiro e o joio será lançado para ser o quê? Queimado. Então, irmãos, precisamos pensar. Estamos na atmosfera de Deus ou não? Mas o que é estar na atmosfera de Deus? Tão simples, queridos. Estar na atmosfera de Deus é estar em harmonia com Deus. Estar na atmosfera de Deus é fazer a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? É tudo aquilo que tem a ver com Deus pede para você fazer para que eu faça. Então, estou na atmosfera de Deus, mesmo sendo pecador. Eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. Não há um bom sequer, não há um justo sequer. Mas, queridos, a cada dia temos o direito e o privilégio de sermos melhores. Se eu não sou um fiel dizimista, eu não estou na atmosfera de Deus. Bem, pesado isso, né? Mas é verdade, queridos. Se eu sou um ladrão de Deus, eu não estou na atmosfera de Deus. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Se eu ando por aí fazendo divisão de grupos de pessoas, levantando falso de pessoas, eu não estou na atmosfera de Deus. Eu não estou na atmosfera de Deus. Se eu ando por aí me envolvendo na vida alheia, coisas que não têm a ver nada comigo, julgando ou suspeitando isso ou aquilo, eu não estou na atmosfera de Deus. Porque Jesus, quando esteve nesse mundo, Mateus 7, disse, não julgueis, para que vocês não sejam o quê? Julgados. Deixa com Deus. Mas ser humano tem uma maneira de querer saber tudo e julgar as pessoas. É impressionante isso. Eu não estou na atmosfera de Deus quando eu faço isso. E essas coisas, queridos, quando eu faço, faz com que eu venha me afastando cada vez mais da presença e da atmosfera de Deus. E não há crescimento. Não tem condições. Irmãos, quando eu estou na atmosfera de Deus, eu sou comprometido com Deus. Eu não sou comprometido com homem, eu não sou comprometido com pastor, eu sou comprometido com Deus. E quando eu estou comprometido com Deus, eu estou como Isaías. Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer, o que necessito, que é a necessidade que eu faça. Eis-me aqui para ser consumido, eis-me aqui para ser usado, eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento em tuas mãos. Quando eu estou comprometido com Deus, queridos, na atmosfera de Deus, não tem tempo, não tem hora para eu expressar exatamente a minha entrega, meu compromisso com Deus. Você não vem à igreja de Denver porque você tem um compromisso com o pastor, não. E se você vem na igreja de Denver com esse pensamento, você está totalmente errado. Se arrependa e afaste esse pensamento logo. Você deve vir à igreja de Denver porque você mora na comunidade, você tem um compromisso com Deus, você deseja que realmente Deus seja exaltado nessa comunidade pelo seu testemunho, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se vestir, pela sua maneira de tratar as pessoas. Você tem um compromisso com Deus na comunidade onde você vive. E se a sua luz não brilha nessa comunidade, você está permitindo que o nome de Deus seja o quê? Desonrado e apagado. Eu e você temos um compromisso, queridos, aonde nós estamos, aonde nós vivemos. Há pessoas que
andam por aqui, andam por ali e dizem: eu sou de Deus. Porém, os frutos da sua vida não evidenciam realmente esse andar com Deus, essa atmosfera com Deus. José teve as mesmas oportunidades que Davi. Porém, José era um homem comprometido com Deus. O homem fiel a Deus. O homem firme nos princípios de Deus. E foi feliz. Pagou um preço, queridos. Foi preso. Fizeram uma cilada para ele. Mas no final de todas as coisas, que privilégio de José. Primeiro-ministro. Depois de Faraó, era o que mandava no Egito. Porque andava com Deus. Pessoas que não estiveram na presença, na atmosfera de Deus e passaram a estar. Acã estava e deixou de estar. Davi estava, deixou de estar e voltou a estar. Agora nós encontramos pessoas que não estavam pelos seus costumes, pelas suas vidas, pelos seus princípios e que passaram a estar na atmosfera de Deus. Será que a Bíblia nos contempla com exemplos de pessoas assim? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá? Eu vou citar um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Raabe. Quem foi Raabe? Quem foi Raabe? Alguém que estava na atmosfera de Deus? Não. Raabe era prostituta, era meretriz, aquela questão toda que nós sabemos. Porém, quando o juízo veio sobre a cidade onde ela estava, ali estavam os 2 anjos, e quando os anjos foram perseguidos, estavam ali, mais os espias, enfim, melhor dizendo, quando estavam ali, a cidade veio para matá-los, veio para pegá-los, né? E conclusão, o que fez Raabe? Raabe acolheu, Raabe protegeu, Raabe escolheu, e Raabe fez um pacto com aqueles homens. É impressionante, queridos. Olha, o pacto que nós temos com você, pelo fato de você nos acolher, pelo fato de você acreditar em nós, é esse: coloque uma marca vermelha na sua casa, e quando viermos aqui, todos que estiverem dentro da sua casa, todos serão poupados. Mas se alguém sair, nós não teremos culpa sobre o derramamento do sangue desse. E, queridos, a Bíblia nos fala da história, como que Raabe acolheu, como que Raabe realmente aceitou os planos, a determinação, enfim. Alguém que não estava e passou a estar. Paulo, Novo Testamento. Quem era Paulo? Saulo, perseguidor do povo de Deus, que matava, que prendia. Teve prazer de ver a morte de Estevão, quando Estevão foi o quê? Apedrejado. Mas, queridos, que experiência bonita de Paulo. Que inspiração é Paulo para nós. A inspiração de todo esse trimestre e outras cartas que nós já vimos de Paulo, estudamos de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Aquele Saulo morreu. Eu sou agora Paulo, transformado. Mensageiro do Senhor. Agora eu sou enviado do Senhor. Que mudança fantástica, queridos. Um homem que estava fora da atmosfera, mas passou agora a fazer parte da atmosfera de Deus. O Senhor deseja, queridos irmãos e amigos, que eu e você sejamos parte, que estejamos na atmosfera dele. O tempo tem passado de uma maneira impressionante, e com o tempo as coisas têm se intensificado. E cada vez mais a mensagem é urgente para que eu e você nos coloquemos na atmosfera de Deus. Não permita que companheirismo errado te afaste da presença de Deus. Não permita que programas errados te afastem da atmosfera de Deus. Não permita que o seu próprio desejo pessoal, sua própria vontade, faça com que você esteja fora da atmosfera de Deus. Porque, querido, estar fora da atmosfera de Deus é coisa muito triste. Estar fora da atmosfera de Deus é sofrer, é padecer. Mas aqueles que se colocam na atmosfera de Deus, ainda que sejam tentados de quando em quando, a promessa é: não temas,
não te espantes, não te desanimes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Se você no momento está afastado, longe da atmosfera de Deus, é você e Deus, você que está sentado e você sabe. Em que você está se colocando? O que você tem feito que tem colocado você distante da atmosfera de Deus? Em nome de Jesus, se arrependa como fez Davi. Davi estava, se ausentou quando entrou no pecado e depois ele se arrependeu amargamente e voltou. Colheu os frutos, não teve jeito. Colheu os frutos de se colocar numa atmosfera longe de Deus. Mas ao longo do tempo, no seu arrependimento e humildade, ele foi recuperando, a ponto da Bíblia o chamar, a ponto da Bíblia colocar o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Assim, nesta manhã, queridos, nosso apelo é: se você está andando longe de Deus, você não está comprometido com Deus, você tem transgredido o dia de sábado do Senhor, você tem permitido que a sua vida esteja fazendo parte do grupo daqueles que usam a maledicência para escarnecer a outros, ou quem sabe denegrir a imagem de outros. Quem sabe você está sendo infiel a Deus naquilo que Ele pede nos dízimos e nas ofertas.